Olá, senhoras e senhores. Sou o professor Sebastião Guimarães e venho convidá-los a conhecer o incrível, o fascinante mundo da matemática. Então você, levanta, sacode a poeira e vem comigo nessa viagem de descobertas. Te aguardo, hein? Assunto: estatística. Tópicos de hoje: medidas de tendência central. Dentre elas, média aritmética, mediana e moda. Primeiro, vamos verificar o que são medidas de tendência central. Em estatística, as medidas de tendência central são utilizadas a fim de obter um valor que tende a caracterizar ou representar melhor o conjunto de dados. Então, nós temos três tipos de medidas de tendência: a média aritmética, a mediana e a moda. Média aritmética. O que seria uma média aritmética? É o quociente obtido ao se dividir a soma das frequências da variável pelo número de valores. Então, verifica aí, nessa fórmula, onde que nós temos x1 mais x2 mais x3 mais xn. Esses são os valores, são as nossas frequências. Quantos valores nós temos? Nós temos n valores, então é o total de frequências, o total de números que irão aparecer. Vamos verificar este exemplo. Uma fábrica, para avaliar a qualidade do descanso de seus funcionários, aplicou um questionário para verificar o tempo médio de horas do sono noturno. E ele adquiriu os seguintes valores: 6, 8, 5, 8, 8, 7, 6, 8, 5, 4 e 7. Então, esses valores aí são os valores de x1, x2, x3 na hora, tá bom? Então, o que eu vou fazer para calcular essa média? Eu vou pegar esses valores e somar. 6, mais 8, mais 5, mais 8, mais 8, mais 7, mais 6, mais 8, mais 5, mais 4, mais 7. E eu vou dividir pelo total de valores. Então, se você contar aí, você tem 11 valores. Então, eu vou dividir por 11. Somando em cima, me dá 72. Então, vai ficar 72 dividido para 11. Dividindo 72 para 11, nós temos uma média de 6,54. Se eu for arredondar, no caso 6,5, vou ter que arredondar para mais. Então, o tempo médio de sono desses funcionários é de 7 horas. Uma outra maneira de calcular a média aritmética é a média aritmética ponderada, que é o quociente obtido ao se dividir a soma dos produtos das frequências da variável por seus respectivos pesos pela soma dos pesos. Tá? Então, observa aí que x1, x2, x3, xn, eles são as variáveis. P1, P2, P3 e Pn, eles são pesos das variáveis. Tá? Então, olha só, o que você vai fazer aqui? A variável 1 tem o peso 1, você multiplica. A variável 2 tem o peso 2, multiplica. A variável 3 tem o peso 3, multiplica e assim por diante. E você vai dividir pela soma dos pesos. Só pega o peso da variável 1, soma com o peso da variável 2, soma com o peso da variável 3 e assim por diante. A seguir, nós vamos ver um exemplo que vai facilitar esse entendimento aí. Neste exemplo, nós temos a seguinte situação. Na sala de Fernando, há 26 alunos no total. Da sua turma, 16 estudantes têm 15 anos, 8 estudantes têm 16 anos e apenas 2 alunos têm 17 anos. Fernando tem 16 anos e ele está curioso para saber se a sua idade é superior à média de seus colegas de classe. Então, primeira coisa aqui, eu tenho que verificar qual é essa média.
Então, para isso, eu tenho que organizar meus dados. Então, observo que 16 alunos têm 15 anos, 8 alunos têm 16 anos e 2 alunos têm 17. Nesse caso, as nossas variáveis são as idades. E o peso é a quantidade de alunos que têm a determinada idade. Por exemplo, o X1 é 15. Quantos alunos têm 15 anos? São 16, então o peso é 16. X2 é 16. 16 anos. Quantos alunos têm 16 anos? Tem 8. 17 anos. Quantos alunos têm 17 anos? Tem 2. Aí embaixo no meu denominador eu vou colocar a soma dos pesos. No caso, aí os pesos está sendo a quantidade de alunos. 16, 8 e 2. Multiplica primeiramente para depois somar. Então, 15 vezes 16, 240. 16 vezes 8, 128. 17 vezes 2, 34. 16 mais 8 mais 2, 26. Aí agora você soma 240 mais 128 mais 34. Dá 402 dividido para 26. Fazendo essa divisão, você encontra uma média. É justamente a nossa média ponderada, tá? É um valor aproximado, 15,46. Isso quer dizer o quê? Que a média de idade dos alunos que estudam com o Fernando é de 15 anos e 5 meses. Ou seja, ele estava curioso para saber se ele está acima da média. Sim, ele é o aluno mais velho da turma, porque ele está com 16 anos. E a média é 15 anos e 5 meses. Um outro tipo de medida de tendência central é a mediana. É o valor que ocupa a posição central de um conjunto de valores. Mas para isso, eu preciso colocar meus valores em ordem crescente ou decrescente. Então, se a distribuição tiver um número par de dados, não existe um valor central, mas sim 2 valores centrais. E nesse caso, quando acontecer, você precisa calcular a média aritmética dos 2 valores centrais e determinar a mediana. O resultado dessa média aritmética desses valores centrais será a mediana. No primeiro exemplo, nós temos a seguinte situação. As 9 classes do terceiro ano do ensino médio de uma escola têm, respectivamente, essa quantidade de alunos. Eu quero saber a mediana. Então, o que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos organizar. Aqui eu organizei na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, observa que, quando eu organizei, você tem 9 números. 9 é uma quantidade ímpar. Então, eu vou pegar o número central. Então, o número central nesse caso é o 40. Então, 40 será a nossa mediana. No exemplo 2, qual é a mediana dos números 133, 236, 236, 328, 299 e 325? Faz a mesma coisa, coloca na ordem crescente ou decrescente. Nesse caso, a nossa quantidade aqui é uma quantidade par. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Nesse caso, nós temos 2 elementos centrais. Então, o que eu vou fazer para determinar a mediana? Eu vou calcular a média desses 2 elementos centrais. A média simples, tá? Foi a primeira que nós vimos no início do vídeo. Então, eu vou pegar 236 mais 299 e dividir por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque eles são 2 elementos que eu tenho, são 2 elementos centrais.
Então, 236 mais 299, 535, que dividido por 2 vai dar 267,5. Logo, a mediana é 267,5. Outra medida é a moda. Ela é mais simples. A moda é o conjunto de valores que aparece um maior número de vezes, ou seja, é o valor de maior frequência absoluta. É importante ressaltar que, se você tiver duas modas, a tua distribuição ela é bimodal. 3 modas trimodal, 4 modas quadrimodal. Agora, se na tua distribuição todos os valores aparecerem com frequência unitária, ou seja, não se repetirem, nesse caso a distribuição é amodal. Observe o exemplo. Os dados a seguir representam as massas em quilogramas dos atletas de uma equipe juvenil de natação. Então, 46 quilos, 44, 49, 44, 48, 50 e 42. Então, eu vou verificar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, verificar os números que se repetem. E quantas vezes esses números se repetem. Então, 46 se repete uma vez, 44 duas vezes, 49 uma vez, 48 uma vez, 50 uma vez, 42 uma vez. Então, eu vou observar, depois que eu fiz tudo isso, eu vou observar qual foi o número que se repetiu mais. Então, você observa que o 44 repetiu duas vezes. Então, 44 é a nossa moda, ok? Classificando, como ele repetiu duas vezes, ele é uma moda bimodal. Eu espero que tenha ajudado. Então, vamos levantar, nada de moleza e tenha um ótimo estudo.